Ernest Hemingway certa vez escreveu que o circo era o único lugar no mundo que se podia sonhar de olhos abertos. Será que o circo, que já fez parte de tantas e tantas gerações, está se apagando da memória cultural das pessoas? Talvez por conta desse mundo tão globalizado, tecnológico, midiático? Ou será que ele ainda sobrevive? Para discutir essas questões, Urbanidades de hoje recebe o jornalista e doutor em comunicação Walter de Souza Júnior, autor do livro Mixórdia no Picadeiro, Circo Teatro em São Paulo, 1930-1970, recentemente lançado. Com ele, Odair Casarim, o Palhaço Bacalhau. Junto comigo, César Bargo. Boa noite, César. Boa noite, Walter. Boa noite, Odair. Ô, meu amigo Cláudio, mas você não deu o meu nome de palhaço também? Seu nome de palhaço é Barguinho. Barguinho, né? Pois é, também. E o fato é que, embora os nossos narizes de palhaço remetam ao nosso programa, não é verdade? Eu acho que eu vou ter que tirar porque eu não vou conseguir falar assim. Tire, então. Então tá bem, eu preciso tirar antes para falar... Que alívio. Para falar o seguinte, que o nosso programa Urbanidades de hoje, uma vez mais, conta com esse tapete maravilhoso aqui da Caioa Tapeçaria, que nos cedeu o tapete, e com o mobiliário da Alhambra Móveis, também parceira do programa Urbanidades. E para a gente não ficar aqui nessa palhaçada, né, a gente vai começar o nosso programa. Exatamente. Posso tirar o nariz também? Eu acho que não sei. Você fica bem com o nariz. Fica menor que o meu normalmente, né? Eu não sei, você que está dizendo aí. Qual é que é o nome do livro do Walter? Mixórdia no Picadeiro. E o que seria uma mixórdia, Walter? Cláudio? Uma mixórdia? Uma mixórdia, digamos, é assim, é um pouco de micho com órdia, entendeu? Eu acho essa melhor mistura. Deixar quem escreveu o livro é falar. Melhor. É melhor. O Walter, conte-nos um pouco sobre o seu livro. Bom, mixórdia é uma bagunça, é uma palavra antiga, né? Que quase não se usa mais, mas é uma grande bagunça. E, na verdade, ao mesmo tempo, é uma mistura, né? Então, o circo-teatro teve esse papel de misturar várias linguagens culturais, né, no espaço da circunferência do Picadeiro, e fazer disso dar sua contribuição para a cultura de São Paulo. O que pouca gente até hoje pesquisou foi até que ponto o circo contribui na construção da cultura de São Paulo. Essa que foi a minha proposta com o livro, com a Mixórdia do Picadeiro. Esse livro é a sua tese de doutorado, né? Você podia até mostrar sua tese de doutorado, e ele conta a história de um dos palhaços mais famosos do Brasil, não é isso? Na verdade eu usei dois Piolim como referência. O primeiro deles foi Piolim. Piolim acho que foi o pai de todos os palhaços, porque ele teve um papel muito importante, porque ele foi reconhecido, a sua arte de picadeiro foi reconhecida pelos intelectuais modernistas. Não só reconhecida, como os próprios intelectuais, Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, usaram da própria arte circense do Piolim como referência para criar as suas obras, criar os seus manifestos, né, modernistas. E por conta disso ele foi muito conhecido. O circo dele ficou montado desde 1933 até 1961 num endereço só, ou seja, na Praça Marechal Deodoro, lá em São Paulo. Fez muito sucesso durante esses 30 anos, quase 30 anos que ele ficou lá. Por conta também dessas referências dos modernos. Walter, só para a gente situar, o Piolim, qual o período dele, quando ele nasceu, quando é que morreu, como é que foi o período dele da doação, a presença dele no universo circense? O Piolim ele estreia no Largo do Paissandu na década de 20, né? Então ele começa no Circo Alcebiades, na verdade ele se torna palhaço no Circo Queirolo, fica um período muito curto, e logo ele vai para Alcebiades, onde ele vive o auge dele como palhaço, né? E é lá que os modernistas, inclusive, vão encontrá-lo. E a partir desse período da década de 20, que ele acaba tendo um reconhecimento muito grande pela imprensa, pelos intelectuais, ele termina essa temporada na Alcebiades, e aí sim ele monta o circo dele em 33, né, em São Paulo, e fica circulando um bom tempo por vários bairros periféricos de São Paulo, até se fixar na Praça Marechal Deodoro na década de 40. Onde que uma outra dúvida aqui é o seguinte, onde que o Piolim, quer dizer, ele tinha uma genialidade própria dele, que é reconhecida não só pela intelectualidade,
pela obra dele como um todo, depois e por aqueles que seguiram o exemplo dele. Mas de onde que bebe o Piolín? Ou ele é totalmente inovador? Ele, como eu disse, ele começou junto com os Queirolos. Os Queirolos tinham um palhaço que foi muito famoso e é considerado com muita insistência até hoje como um grande palhaço, que é o Chicharrão, que é o pai do Torresmo, que é o pai do Pururu. Então, toda uma linhagem aí de palhaço, né? O Chicharrão era o grande palhaço da década de 20. Quando chega o Piolín, ele vai assumir a vaga do Chicharrão, que sai em excursão para o Rio de Janeiro. E aí sim ele consegue colocar para fora a grande genialidade dele, os que viram ele. Existem poucos registros, né, gravados, filmados do Piolín. Um deles é o filme O Tico Tico no Fubá. Dizem que a grande genialidade dele estava na performance física, na mímica, né, não muito na palavra, mas sim no físico, né? Então ele tem muito essa... E certamente esses palhaços todos no início têm influência europeia. Porque todas as famílias circenses vieram da Europa, da metade do século XIX para cá, né? Então todas as famílias que ficaram aqui no Brasil no século XX chegaram no XIX vindo da Europa. E aí, o circo está morrendo, será, nas cidades? Porque a gente ouve, quando fala em circo hoje, ouve falar do Cirque du Soleil, não é? Que é outra coisa, não é verdade? Que é um circo globalizado, que é um circo... Mas tem uma questão que é bem importante, que da onde que vêm esses grandes artistas do Cirque du Soleil, né? Principalmente os brasileiros que atuam lá. Vem justamente desse circo pequeno, esse circo do... Mas ainda há espaço para esse circo de picadeiro, de terra no chão, de lona remendada, ainda... Existe uma questão que esses circos eles viviam, a princípio, na década de 20, por exemplo, eles ficavam no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, né? Com o tempo, com o crescimento da cidade, eles foram sendo empurrados para a periferia, porque não havia terrenos para serem ocupados pelo circo. E com isso eles deixaram de ser mais urbanos e se tornaram mais itinerantes, né? Aí vieram os grandes circos, já na década de 60, 70, né? Orlando Orfei, Tiane, Garcia, que modificaram um pouco a linguagem desse circo pequeno, né? Mas ainda existe espaço, existe ainda tanto o circo grande quanto o circo pequeno ainda atuando. E o Cirque du Soleil ele só divulga um pouco mais a arte circense para as novas gerações, né? Ele acaba tendo esse papel. Eu queria fazer uma observação aqui. A questão, você fala em circo-teatro. Explica pra gente qual que é a diferença de circo-teatro daquele circo tradicional que a gente concebe assim no nosso imaginário, né? Que inclusive era um circo que, no meu imaginário, por exemplo, contava com animais e trapézio. E eu não sei se esse que você está falando de circo-teatro, obviamente não tem isso, né? Aliás, eu sou contra o circo de animais, hein? Não, sim, vamos entrar nesse inclusive assunto, senão vou brigar. Não, acho que... Sou contra. Não, acho que nem existe mais o circo de hoje animais. existe uma lei que Está proíbe. proibido, graças a Deus. Mas então, só para pontuar... Na década de 20 começa a ter uma preocupação, principalmente no Rio de Janeiro, onde surge o circo-teatro, né? De apresentar também espetáculos encenados com diálogo, porque sem diálogo, só com pantomima, né, a mímica, existe desde o século XIX no circo. A partir da década de 20, para fazer concorrência ao teatro musical do Carioca, os circos começam a incluir a segunda parte, chamada segunda parte. Ou seja, a primeira parte era o espetáculo de variedades, de palhaços, de trapézio, malabarismo, coisa e tal, muita cavalaria no começo do século XX, né? E na segunda parte era a encenação. E essa encenação ou era a comédia, em que o palhaço era a estrela, era o principal, ou era o drama, que era aquele drama, o melodrama mesmo, de chorar, Bom, tanto que tinha gente que desmaiava na arquibancada quando se emocionava ao extremo com essas encenações. Então, a partir daí, virou uma parte do espetáculo, o circo-teatro. Nós temos que acabar o primeiro bloco, só observando que o nosso amigo Bacalhau ficou ali olhando, não falou nada, mas ele está aqui por uma razão importante. No terceiro bloco vocês vão saber, mas o segundo ele já vai contar um pouco da história dele, que eu acho que complementa ou exemplifica o que o Walter fala em seu livro, que aliás também ele ainda não discorreu a respeito, né? A gente volta daqui a um minuto.